Olá, gente! Vamos agora dar continuidade à nossa aula de história. Me acalmei, não foi? Na aula de matemática, nós brincamos, nos divertimos, vamos parar um pouco, né? Então, vamos lá. Agora, vocês vão continuar. Vamos agora para a página, continuando o livro do SAI, para a página 220, certo? Qual foi o último conteúdo que nós trabalhamos? Os indígenas e as primeiras cidades. Vamos compreender um pouco do nosso Brasil, né? A população, as etnias. Então, vamos acompanhando a leitura, tá certo? Como a maioria dos povos indígenas que ocupavam o litoral do Brasil falava a língua tupi-guarani, porque os índios não falavam a nossa linguagem, eles têm a linguagem própria deles. Os portugueses acreditaram por muito tempo que todos os indígenas falavam a mesma língua, o que não é verdade. Hoje sabe-se que além do tupi, há outro grupo linguístico, o G, e outras famílias linguísticas, que não formam grupos. Dados de 2010, então acompanha aí, gente. Dados de 2010, produção é o apagador, achei! Dados de 2010, continuando aí. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha só que nós trabalhamos a pesquisa em matemática. Olha a pesquisa feita aqui também, tá vendo? Como é importante nós trabalharmos pesquisa. Viram que nós podemos também trabalhar em outras disciplinas? Viram a importância do conteúdo pesquisa? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicam que há 305 etnias indígenas no Brasil e são falados 274 idiomas. Mas o que são etnias? Aí ao lado tem, ó. O que foi que eu expliquei a vocês? Glossário é como se fosse o quê? Um dicionário explicando algumas palavras, só que numa linguagem que vocês entendam melhor, certo? Como? O que são etnias? Grupos sociais diferenciados de outros, por laços específicos de cultura, religião, língua, comportamento, etc. E que compartilham origem e história comuns. Etnias são as cores, né? Lembram a atividade que vocês fizeram na última de história sobre o quê? Onde vocês moram? Todos, né, são da mesma etnia? Então, todos são brancos, todos são morenos, todos são japoneses? Não, né? No Brasil, ele é muito rico nessa questão de etnias, né? Tem pessoas de todas as cores, mas todos somos o quê? Iguais de coração. Muitas palavras do nosso vocabulário são de origem indígena. Vocês sabiam que existem muitas palavras que nós herdamos dos índios? Vamos entender. Elas também fazem parte do nosso dia a dia. Estão em nossa culinária, nos nomes de frutas, de animais e em nossas brincadeiras. Olha que legal! Muitos nomes de rios, cidades, parques, bairros, morros e montanhas no Brasil têm nomes indígenas. Conheça alguns exemplos. Então vejam aí. Vamos ver alguns exemplos aí. Olha só, a Igaraçu. Igaraçu é a região onde atualmente se localiza a cidade de Igaraçu, em Pernambuco. Era habitada pelos indígenas Caeté. Para tomar posse da região, os portugueses lutaram contra o Caeté e saíram vitoriosos, mais uma vez, tomaram as terras dos índios, não foi? Fundando o povoado em 1536. Em Tupi, que é a língua dos índios, né? Igara significa canoa e Açu significa grande. Por isso que é Igara e Guaraçu. Provavelmente o nome Igaraçu foi dado por causa das grandes embarcações portuguesas que ali portaram. Então os índios, gente, para cada tipo de cidade, fruta, eles tinham um significado. Né? Eles deram significado para essas palavras. Algumas nós continuamos. Essa imagem, qual é essa imagem? A igreja matriz dos santos Cosme e Damião, a igreja católica mais antiga do Brasil,
localizada em Garaçu, no Pernambuco. Então, quem tiver a oportunidade de ir a Pernambuco, vão até essa igreja para conhecer, né? Conhecê-la. Vamos lá? Aí, abaixo. Apesar que agora ninguém pode sair, né? Porque na pandemia, minha gente, não. Fiquem em casa, podem ficar em casa. E quando vocês passarem isso tudo, minha produção me lembrou bem. O Rio Tietê é bastante conhecido pela poluição causada por parte do esgoto das residências e indústrias de São Paulo e cidades vizinhas. É um dos rios mais poluídos do Brasil. Os indígenas que moravam na região o chamavam de Tietê, porque significa rio que se derrama nas cheias. Olha, gente, antigamente esse rio era tão limpinho, os índios nadavam, os índios andavam de canoa, mas aí o que aconteceu? As pessoas foram poluindo. Lembra na aula de geografia? Vamos cuidar da nossa água para que não corra mais desastres do que já tem. É verdade que já existe. Existe também uma cidade chamada Tietê. Viram só? Vocês não sabiam, né? Que o nome do rio Tietê, eu acredito que vocês já escutaram. Se vocês não escutaram, o pai de vocês ou a mãe de vocês já escutaram esse nome Tietê, que é um rio que fica em São Paulo. E ele tem esse nome dado pelos índios, justamente porque, como eu falei a vocês, cada palavra que o índio dá, cada nome que ele dá a algum animal, a algum rio, a alguma cidade, tem um significado. Então, o significado do rio Tietê era esse aí que está em negrito. Certo? Vamos agora responder essa atividadezinha pequenininha que eu vou ajudar vocês a responder. Agora, na página 221, nós iremos responder a questão 1 e 2. Pense na sua região para responder as perguntas a seguir. Eu fiz uma pesquisa geral, certo? 1. Próximo a você, existem lugares como cidades, rios, praças, parques ou bairros que tenham nomes indígenas? Pesquise o significado dos nomes e registros a seguir. Eu vou fazer o seguinte. Eu já pesquisei algumas palavras e vocês só vão colocar o significado, certo? Para não ficar muito amplo, eu vou apenas colocar 2 palavrinhas para vocês pesquisarem o significado, certo? Eu vou colocar 2 palavrinhas engraçadinhas. Primeira, muamba. Então, o que será que os índios quiseram falar com essa palavra? O que será que significa muamba na língua indígena? E a palavra peteca, que é uma brincadeira, um joguinho, né? Que vocês, tenho certeza que já brincaram, que foi um dos índios que inventaram, certo? E a palavra peteca. Vocês só irão pesquisar essas 2 palavrinhas, olha só. Próxima. Pesquise outros lugares que tenham nomes de origem indígena no Brasil e registre os significados deles a seguir. Sabe o que é que eu quero que vocês pesquisem? A palavra, só uma, gente. Pesquisem aí. Vou colocar só uma, tá certo? Se vocês quiserem colocar mais, vocês fiquem à vontade, tá bom? Mas eu quero que vocês pesquisem só uma. A palavra Aracaju. Eita, tia, quer dizer que Aracaju foi um nome dado pelos índios? Sim, tia, verdade. Então eu quero que vocês pesquisem essas 3 palavrinhas, tá certo? Então, se vocês quiserem pesquisar mais palavras, tia, eu queria pesquisar outras palavras indígenas e colocar o significado. Qual, tia? Eu acho que eu vou pesquisar mais, eu queria saber mais palavras. Tia, eu queria saber mais lugares. Qual será, tia? Qual lugar também é dado pelo índio? Eu posso colocar mais um, certo? Pode ser Paraíba. Paraíba também é um nome que foi dado pelos índios, certo? Por que foi chamado Paraíba? Ai, que interessante, viram? Alguma coisa de interessante e importante os índios perceberam em Aracaju e em Paraíba, certo? Então ficam essas 2 questões para vocês fazerem, pouquinha, certo? Eu quero que vocês façam o seguinte, leiam, sempre que antes de vocês responderem as atividades,
é interessante que vocês leiam o conteúdo, né? Não fiquem esperando só para responder. Tipo, eu passei essa atividade agora, aí vocês vão só responder. Acabei. Não, gente, vocês não vão só responder. O que é que vocês irão fazer? Entendi. O que é que vocês vão fazer? Vocês leiam também o conteúdo. Vejam só, na atividade 1, que foi pedido para vocês, deixa eu só explicar a vocês, que pode ser que vocês tenham algum questionamento sobre isso. Próximo a vocês existem lugares como cidades, rios, praças ou bairros. Só que assim, nessa atividade eu fiz uma pequena mudança. Entenderam? Deixa eu apagar aqui. Para não ficar muito ampla a nossa aula de hoje, porque em matemática vocês já fizeram muita coisa, entendeu? Então eu fiz essa mudançazinha para ficar pouca coisa para vocês fazerem, mas vocês sintam à vontade. Se vocês quiserem colocar nomes de praças, é uma opção, certo? Que eu fiz para vocês, para não ficar tão amplo, porque como é uma pesquisa, aí pode ser que fique muito amplo. E como eu falei a vocês, o objetivo é que vocês aprendam. Porém, existem aqueles alunos, tia, eu quero fazer tudo, praças e rios. Tudo bem, é uma sugestão que eu dei para vocês, só apenas 2 palavrinhas de origem indígena. Mas caso vocês queiram colocar, pesquisar, fiquem à vontade, tá certo? Um beijão e até a nossa próxima aula. Lindos! Beijo. Coração. Para todos vocês. Eita, eu já ia desligar no outro computador, gente. Aqui é um aparato de